Meu povo, tudo bem com vocês? Hoje é dia 12 de agosto. Daqui a 2 dias eu faço um mês que eu estou aqui nos Emirados Árabes. Para quem já me acompanha aqui no canal, sabe que eu já tinha contado que eu estava com algumas novidades e que eu iria falar para vocês em breve, mas como eu estava na correria do passaporte, eu não consegui fazer os vídeos em tempo real. Eu vou contar para vocês as minhas primeiras impressões vindo para cá e eu espero que vocês gostem. Quem já me conhece há um tempo aqui do canal e pelo Instagram sabe que eu sou atleta de jiu-jitsu. Meu esposo também é atleta de jiu-jitsu e nós temos uma filha de 9 anos, que fez 9 anos agora, dia 2 de agosto. Preciso falar para vocês também que eu nunca saí do Brasil, foi a primeira vez, mas ao longo do que eu for contando, eu também vou contando para vocês a minha experiência com Deus, e eu espero que vocês gostem. Eu já tinha viajado para outros estados, né, no Brasil, viajei para competir, sempre viajei para competir, mas chegou um momento em que o Senhor já tinha falado ao meu coração e usado outras pessoas para me falar que o meu tempo ali já estava acabando e que eu iria para um lugar muito distante e que o Senhor sopraria o meu nome nas nações. Tudo aconteceu muito rápido, depois que o meu passaporte foi aprovado, tudo foi acontecendo muito rápido, mas para mim ter o meu passaporte em mãos demorou 3 meses, coisa que raramente acontece um passaporte demorar a sair. Você vai tirar o seu passaporte, eles dão no máximo 12 dias, mas nunca demora esse tempo todo, sempre sai antes do previsto. Manaus para Viracopos, de Viracopos eu tive que ir para um outro aeroporto e desse outro aeroporto eu tive que ir para Guarulhos, que chegando em Guarulhos eu tive que pegar um Uber, porque no horário que eu cheguei já não tinha mais ônibus, e o Uber deu da onde eu estava para Guarulhos deu 130 reais. Só que quando eu cheguei no hostel que eu já tinha marcado, agendado na verdade, reservado a minha estadia, o Uber quis me cobrar 170 e eu falei para ele, não, eu não vou te dar 170 porque esse não foi o valor combinado. E eu desci do Uber e entrei no hostel, e quando eu cheguei no hostel eu já tinha avisado a moça que eu não iria chegar no horário combinado, e ela falou que estava tudo bem, que quando eu chegasse nós iríamos resolver. E no final das contas aconteceu que eu tive que pagar 2 diárias. Foi uma correria, tive que mandar mensagem pro meu esposo para ele me ajudar, mas enfim, no final deu tudo certo. Eu fiquei num quarto, num mini quarto com um beliche, num hostel em Guarulhos, assim, acho que uns 25 minutos do aeroporto ou menos. O que foi bom desse hostel foi que eles davam café da manhã, tinha um horário das 6 da manhã até as 10 e assim tinha tudo, tinha misto, café com leite, suco, água, bolo, essas coisas, um café da manhã não tão exagerado, mas que você não passava vontade. Eu dividi o quarto com uma moça que ela iria sair de manhã e eu só iria sair à tarde. No caso, eu iria sair do hostel às 17 horas, porque eu tinha que estar no aeroporto às 18h30. Desse hostel também é que eles fornecem o translado, né? Tanto quanto você, digamos que você chegou em Guarulhos, eles buscam você no aeroporto para levar para o hostel ou vice-versa, né? Se você está no hostel e precisa para o aeroporto, você só marca lá o horário que você precisa sair, que eles levam você. Não importa quantas pessoas estejam na van, se você marcar lá no horário, eles vão levar você sem problema algum e sem adicional de taxa nenhuma. É muito limpo lá onde eu fiquei, eu gostei bastante e a minha experiência nesse hostel foi essa.
Eu tive que me preparar psicologicamente para um voo de 15 horas de Guarulhos até Doha. Eu confesso que eu me perdi no aeroporto de Guarulhos. Eu tive que ficar mandando mensagem pro meu esposo, para que ele me direcionasse para que lado que eu tinha que ir, porque eu tava super perdida. Eu tinha que ir pro Terminal 3 e eu tinha ido pro 2. Então, assim, depois que eu fui me atentar que na placa diz, né, quantos minutos você leva andando até tal terminal, né? Digamos, eu estava no 2, eu precisava ir pro 3 e tinha uma placa que indicava onde ficava o Terminal 3 e dizia de 5 a 9 minutos andando. E, cara, assim, eu fico para ver, né, como que as pessoas se completam, né? Eu sou muito, vou dizer leiga, não sei se essa é a palavra, mas eu não me atento muito para mapa, Google Map, essas coisas, entendeu? E o meu esposo não. Ele morou um tempo em São Paulo, então ele sabe ver essas coisas, e aí eu tava mandando a minha localização em tempo real para ele, para que ele me ajudasse, e foi aí que ele me direcionou e falou: ó, você tá indo para a direita e você tem que voltar para a esquerda e você tem que seguir na seta que tem, que você vai chegar no Terminal 3. Cheguei no Terminal 3, demorou realmente de 5 a 9 minutos. Eu tava com uma mala de mão de 10 quilos e uma mochila. Tava pesada a minha mochila, mas eu aguentei firme e fui. Chegando lá, tava uma fila imensa, gigantesca. E aí foi quando chegou a minha vez. Depois que eu apresentei o meu bilhete, a moça perguntou o que eu estava vindo fazer para cá, e eu disse que eu era atleta de jiu-jitsu. Ela perguntou qual era a minha faixa e ela pediu que eu esperasse um pouco, que ela ia chamar o supervisor dela. Ela chamou o supervisor dela e ela perguntou, e aí ele perguntou, ele me deu boa noite, perguntou como eu estava, e ele perguntou o que eu estava vindo fazer para cá, e eu disse que eu estava vindo competir. Ele perguntou por que eu estava somente com uma mala de 10 quilos e a minha bolsa de costa. E aí eu disse para ele que eu tinha colocado só as coisas essenciais e aí ele perguntou em qual mala que estava o meu kimono. E aí eu disse que estava na minha mala de 10 quilos. Depois ele acionou uma outra pessoa, já um agente da Polícia Federal, e esse agente pediu que eu passasse com as minhas malas no raio-x. E aí ele pediu para ver meu passaporte, ele perguntou se era a minha primeira viagem internacional, e eu disse que sim. E ele até brincou assim, falou assim: nossa, já vai sair do Brasil direto para os Emirados Árabes? Eu falei: pois é. E aí ele pediu que eu acompanhasse ele, que passasse as duas malas no raio-x. Estava trazendo na minha mala, além das minhas roupas, minhas coisas e o meu kimono, eu estava trazendo farinha, estava trazendo tapioca, e ele pediu que eu tirasse, né, algumas coisas da minha mala, e aí eu tirei, e aí ele pediu que eu despachasse a minha mala de 10 quilos. Por quê? Porque a minha mala de 10 quilos não estava com 10 quilos, ela estava com 15 quilos. E eu não tinha me atentado a isso. Então eu tive que despachar a minha mala e só fiquei com a minha mochila de costa. Depois disso teve um outro processo, né? Porque depois que ele me liberou, eu tive que ir para o embarque, passar pelo raio-x novamente. Eu tava com uma garrafa com os 2 dedos de água e eu tive que jogar água, que não pode passar, garrafa com água. E depois disso eu entrei e fui esperar o meu voo de Guarulhos para Doha. Demorou acho que uns 40 minutos. Por isso a importância de você chegar cedo, porque acontece de que eles podem parar você, eles podem fazer perguntas, e aí isso requer um tempo.
Quando eu entrei, demorou acho que uns 40 minutos, não, acho que demorou menos. E aí eu fui pro voo. Minhas impressões quando eu fui entrando no voo, né, que já era, né, internacional. Primeiro que as aeromoças todas indianas, eu já senti uma dificuldade ali com o idioma quando eu entrei no avião. Quando eu entrei no avião, eu senti um negócio assim no meu coração. Falei, meu Deus, onde que eu tô? Porque eu já ouvia vários idiomas, coreano, chinês, inglês, não existia mais o português ali. E confesso para vocês que naquele momento eu senti um pouco de desespero e foi ali que eu senti vontade de chorar. Isso lembrando que quando eu saí de Manaus, eu não chorei. Eu fiquei, é, eu fiquei tranquila, mas quando eu entrei no voo de Guarulhos para Doha, eu eu senti o meu coração assim apertadinho, sabe? Não fiquei numa poltrona muito confortável, eu fiquei assim no meio de dois homens. E aí do meu lado direito tinha um indiano que só falava inglês por tradutor e o outro também falava inglês e minutos depois, horas depois que eu vim saber que ele falava português, né? Quando eu entrei no voo e tal, que a gente tem que se arrumar, eles deram um pacotinho, né, com tapa-olho, é, proteção de ouvido, escova de dente, creme dental e uma manta pequena. E aí, é, e tem vários filmes infantis, tem vários filmes, maioria em inglês, mas tem alguns em português. E aí eu coloquei num filme da Moana. Não cheguei a abrir o filme, mas eu só coloquei assim na tela e eu comecei a chorar. Eu lembrei da minha filha, meu coração ficou muito apertado assim. Eu fiquei. Eu de verdade chorei muito, 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 muito. Acho que eu fiquei chorando assim uns 3 minutos. E aí o rapaz que estava do meu lado perguntou por que eu estava chorando pelo Google Translation, né? E aí eu respondi pra ele que eu tava chorando porque eu tava indo e tinha deixado meu marido, tinha deixado a minha filha, mas que seria pra um bem maior. Aí é, ele falou assim pra mim, confie é, no que você foi fazer e faça com todo o seu coração, que tudo valerá a pena. E aí eu agradeci a ele, e aí depois eu comecei a conversar com o senhor do meu lado, com o senhor do meu lado esquerdo, porque eu descobri que ele falava português. E eu expliquei a minha situação para ele, que eu não falava tão bem o inglês, que eu entendia, mas que eu tinha vergonha de falar. E ele falou, você entende, mas você precisa praticar. Porque se você não praticar, vai chegar um momento em que você vai travar. Então você já precisa estar o tempo todo praticando. Quando a aeromoça vinha perguntar se eu queria água ou suco ou qual era a comida que ela tinha, ele sempre deixava eu falar com ela. Quando eu não entendia, eu perguntava dele e aí ele me dizia e eu respondia para ela assim. Assim, foram duas pessoas assim que eu creio, sabe, que foi o Senhor que preparou para colocar do meu lado, assim, para que me desse força naquele momento. Por muitas das vezes a gente acha que um anjo precisa descer do céu para que a gente acredite naquilo que o Senhor tem para fazer sobre a nossa vida. Depois disso começou o voo, eu tentei me conectar, sabe, comigo mesma. Falei para mim mesma que eu estava indo debaixo de uma promessa e que eu iria aguentar, né? Porque foi o Senhor que me levantou, foi o Senhor que abriu essa porta para mim e eu sei que tudo acontece pela permissão dele. E aí foram 15 horas de voo
Assim, confesso que depois de algumas horas que eu dormi e acordei, já não sabia se estava de noite, se estava de dia, mas aí já houve a confusão do fuso horário, né? Já houve a confusão do fuso horário. E eu pedi a ajuda do rapaz que estava à minha esquerda, à minha direita, na verdade. À minha direita. Eu pedi ajuda do rapaz que estava à minha direita e falei para ele que eu tinha minutos, né, para trocar quando eu chegasse em Doha para achar o meu terminal para Sharjah, né, para pegar o meu voo para Sharjah. E aí quando nós chegamos em Doha, passamos por uma nova um novo raio-x, onde eles pedem para você tirar casaco, tirar as coisas que você tem solta. Eu tava com uma tiara, eu tava com como é que se diz? Eu tava de tênis, e aí ele pediu para tirar eles pedem para tirar o tênis, aí você passa por uma revista, todas essas coisas, e aí depois que você passa pelo raio-x, aí você já pode procurar o seu terminal. E aí, nesse momento, ele se despediu de mim, e aí ele me desejou boa sorte, e aí eu fui, ele falou só pra mim assim, segue as placas que você vai conseguir achar o seu terminal. E aí eu segui as placas, e aí consegui achar o terminal, e assim foi questão de minutos que chegou um ônibus para levar a gente para onde o avião estava. E daí, depois eu entrei no avião. Gente, eu senti o clima logo assim que eu cheguei em Doha. Eu senti o clima, já senti assim que estava muito quente. Eu tava com 10% de bateria e mandei mensagem pro Ângelo, falei com ele, falei que eu tinha acabado de chegar, perguntei que horas que eram no Brasil, era 10 da manhã no Brasil, e aí eu falei pra ele que eu tava indo pro último voo, e aí chegando no último voo, antes de chegar no último voo, tudo o que aconteceu durante toda a viagem, o Senhor dizia pra mim assim, que ele ia confirmar as coisas pra mim em detalhes. E chegando no último voo, eu tava sozinha, né? Me sentei no banco F19, né? Que é na janela, e aí ficou dois assentos vazios. E assim, o número 19 para mim, ele é um número especial. Foi a data do meu aniversário, é a data que eu casei, é a data que eu peguei a minha faixa preta. É um número especial para mim. E aí o Senhor, ele fala muito comigo nesse número, assim. Ele sempre confirma as coisas ao meu coração nesse número. Eu peguei o voo, cheguei no aeroporto e tive que passar pela imigração. Cara, quando eu cheguei em Sharjah na verdade, não é Sharjah, é Sharjah. Quando eu cheguei em Sharjah, eu meio que dei uma travada. Eu meio que olhei pra trás e pensei assim, cara, eu não tenho mais como voltar. Eu fiz aconteceu a maior mudança que poderia acontecer na minha vida. E aí eu tive que ir pra fila, passei pela imigração, e na imigração daqui, você precisa saber inglês, nem que seja o básico. E aí eu falei pra moça que eu era atleta de jiu-jitsu, que eu era faixa preta, e ela me encaminhou para um outro rapaz que entendia melhor o que eu falava, porque ela não estava entendendo. E aí ele, ok, né, porque ele tinha entendido o que eu tinha falado. E aí ele pediu para me fazer o raio-x, né, dos olhos, e depois carimbou o meu passaporte e eu estava legalmente dentro do país. Depois disso, eu tive que encontrar com as meninas que foram me buscar no aeroporto. E aí, a minha experiência foi essa, muito quente. Assim, tenho outras coisas para falar para vocês que eu vou deixar em um outro vídeo. Mas, a princípio, é isso que eu tenho para falar para vocês. Eu espero que vocês gostem, tá bom? E até o próximo vídeo.